fomos testemunhas de Jeová. Aí, o outro, meu filho, Raçula, casou também muito cedo, com 24 anos de idade, e com a minha filha, né? O padrasto dela era um ancião, assim, muito cri-cri, e eu falei, meu filho, tá cedo para você casar. Um homem com 24 anos é muito novo para casar. Mas o irmão sabe, lá tem que casar logo, né? Porque não tem outro jeito. Aí eles casaram também, tá? E aí, com o tempo, passou uns anos, não sei quanto tempo foi, ele traiu ela. Meu filho traiu a mulher, uma colega de trabalho. E eu não sei quanto tempo fez isso, porque ele ficou com aquilo na cabeça e aquilo estava incomodando muito ele. E ele chegava para o padrasto dela, queria falar com o padrasto sobre isso, mas ele não tinha coragem, chegava na hora, não tinha coragem. Então, o que aconteceu? Aí o padrasto dela morreu. Aí ele pegou e contou para ela, para a esposa, o que tinha acontecido, porque aquilo estava incomodando demais, né, a cabeça dele. Então, eles vieram os dois aqui para minha casa, conversaram comigo, e eu falei para ela, bem, isso daí é uma coisa que você vai ter que resolver. Ou você perdoa e esquece. Ainda falei para ela, o que é muito difícil o ser humano conseguir, você passa por cima das coisas, mas esquecer realmente, irmão, eu acho que é muito difícil, muito difícil. Eu falo isso por experiência própria. No meu caso é assim, a gente passa por cima das coisas, tenta levar a vida, sabe? Ignorar, mas tem hora assim que bate aquele negócio e você fica mal. Então eu falei para ela, bom, isso daí é um caso que vocês têm que resolver. Aí ela chorando muito, né? Eu sugeri que ela ficasse os dias da mãe dela, longe dele, para ela pensar melhor. Mas aí ela falou para mim, não, eu tenho que pensar isso junto com ele. Eu, na minha cabeça, aquilo não ia dar certo, né? Mas resolveram voltar para casa, ficaram juntos, e de fato, realmente, ela não esqueceu, entendeu? Primeiro, porque ela era muito insegura com relação ao meu filho. Quando ele foi para a organização, todas as meninas queriam namorar com ele. E ela achava que ela seria a última a ser olhada. No entanto, foi ela que ele escolheu. Então, ela é muito insegura, até hoje ela é muito insegura, porque ela foi criada desde pequena na religião. A mãe dela é assim, sabe, muito bitolada mesmo, com respeito sabe, a qualquer coisa fora da religião. E o prazer dela era ver aquelas meninas todas, ela tem 3 filhas, era ver as meninas todas trabalhando, sabe, de pioneira. E era isso que elas faziam. Aí ela casou, continuou, sabe, numa dependência muito grande do meu filho. Ela ia comprar roupa. Ah, que mulher que vai comprar roupa e que o homem vai atrás? Eu, pelo menos, nunca gostei. Mas ele falava, eu não quero. Não, mas ela não fazia nada se ele não estivesse do lado dela. Tá, aquilo foi aborrecendo ele. E eles ficaram 12 anos casados também. Aí separaram no momento, eles estão separados, ele voltou aqui para minha casa, não fizeram o divórcio ainda, porque o fórum aqui, não sei se é por causa da pandemia, sei lá o que, entendeu? Não está atendendo, e eles ainda são casados, mas vai fazer 1 ano, em janeiro, que eles estão separados. E ela ainda tem esperança de voltar com ele. Mas ele fala que ele não quer mais,
E ele abraça ela como se ele estivesse abraçando a irmã dele. Entendeu? Então, eu acho que agora, irmão, ele quer aproveitar, entendeu? O tempo de adolescência dele, da juventude dele, que ele não fez nada, né? Você sabe que todo mundo lá casa virgem, né? Então, ele não quer. Agora ele não quer. E como ele foi desassociado, e quando ele foi desassociado, irmão, foi aí que começou meu drama, dentro da organização. Porque a gente ouve falar lá dentro o quê? Não, a gente fez de tudo para aquela pessoa voltar. Então, se fez de tudo, a pessoa não voltou, é porque realmente não tem jeito. Mas aí, quando meu filho falava para mim, das reuniões que ele tinha com os anciãos, eu não acreditava. Eu não acreditava, eu pensava, não, esse menino está mentindo. E eu falava para ele, e ele ficou muito revoltado. Aí ele me trouxe o livro da consciência, aí esqueci exatamente o título, para me ler alguma coisa. Eu comecei a ler o livro, eu falei, não quero ler esse livro, não quero, devolvi, falei, não quero ler, né? Aí eu falava para ele assim, você não pode fazer isso, meu filho. Ele falava, mãe, mas é assim que acontece, e eu não acreditava. E um dia ele falou assim, eu vou gravar uma reunião que eu tenho com os anciãos para a senhora ver. E ele fez isso. Aí, irmão, quando ele me mostrou aquele áudio, gente, eu falei, não acredito, eu me recusava a acreditar naquilo. Aí, acabou o quê? Eles foram para a língua de sinais, para sair ela foi para a língua de sinais, ele também foi, mesmo desassociado, ele acompanhou ela, e os anciãos lá da congregação deles não recebia nem carta mais. Ele escrevia a carta, o objetivo dele, irmão, na verdade, foi o seguinte, ele não aceitava ser expulso, ele queria sair, ele queria falar, eu estou saindo, ele não aceitou ser expulso, né? Porque o fato é o seguinte, se você, como ele falou para mim, eu vou falar com os anciãos, eu falei assim, não faça isso, eu falei, resolva com a sua esposa, é a que interessa. Ele, não, mas tem que fazer, eu sempre pensei assim, irmão, eu falei, não tem que fazer não, falava para ele, se for para fazer e ser desassociado, é melhor ir lá no padre, confessar um pecado, o padre te dá lá uma penitência, umas reza, pronto, acabou, seu pecado está pagado. Mas, enfim, ele foi, né? E no fim aconteceu tudo isso. Eles não aceitavam mais nem as cartas do meu filho. Aí eu falei com todos os anciãos aqui da minha congregação, e ninguém resolve nada, e eles ficavam no tempo certo, Jeová resolve, e eu falei com o superintendente de circuito sobre ele, o superintendente de circuito nosso falou com o superintendente de circuito lá da congregação dele, aí eles resolveram, entendeu? Meu filho foi readmitido, tá, mas isso já foi assim um baque para mim, por conta de eu não acreditar que fosse daquele jeito, porque eu tinha aprendido de uma outra maneira. Então, eu já fiquei ruim. Depois aconteceu com a minha filha, entendeu? Eu já comecei a ter depressão com isso. Tive depressão, aliás, eu tenho até hoje. Aí e tanto é verdade, e minha filha também saiu, quem foi a culpada na boca de todo mundo foi ela. Mas como eu citei o seguinte, Jesus não disse que quem cobiça uma mulher, ele está cometendo adultério no coração? Não é assim? Exatamente isso que aconteceu com ela, porque nós chegamos na casa dela, os pais dele, eu e o pai dela,
Fomos, ele disse sim para a gente. Eu posso ficar com ela a vida inteira, mas não vai ser a mesma coisa. Eu não tenho amor por ela. Ele falou isso na frente da gente. Aí ele falou para a mãe dele assim, eu vou deixar meu cargo de ancião. Aí a mãe dele falou, não, chorando. Ela falou, não faça isso, você sendo ancião, você tem mais obrigação, assim, você ocupa mais a cabeça. E eu falei, eu não consigo resolver nem os meus problemas. Eu vou entregar meu cargo. E foi isso que ele fez. Né? Aí a minha filha ainda demorou um tempo ainda para separar dele. Aí minha filha um dia, ela decidiu, 3 anos ela ficou nessa aí, e um dia ela decidiu, ela separou. Aí ela veio para casa, e ficou em casa mais de ano, separada, numa boa. Ele vinha em casa, trazia alguma coisa que ela gostava de comer, vinha em casa e trazia o gato para ela ver, porque ela ama gato, e ele pegaram os gatos por conta dela, entendeu? Então era assim. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.